E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um review de Undertale, jogo esse que só agora em 2026 eu consegui zerar, ter a minha experiência individual. E já vou adiantar que eu consegui pegar os piores finais possíveis que esse jogo pode oferecer. Só adiantando que esse review não vai ser nada super técnico sobre o jogo, sobre programação ou lore, e nem nada tão profundo como o vazio de Undertale, que medo, não. Vai ser algo mais despretensioso. Aqui eu quero falar de como esse jogo me impactou, o que eu curti bastante nele e como que eu consegui ter a façanha de só pegar final pessimista, só final desgraçado. E bom, não enrolando muito aqui, né, o Undertale vai contar uma história super básica de uma criança que cai em uma fenda que leva ela por uma dimensão subterrânea. Na verdade é um mundo à parte que é habitado por monstros que no passado coexistiram com os humanos, mas que foram selados às profundezas do planeta Terra. É uma história super basicona, você vê que ela não tenta reinventar a roda nem nada, e apesar de parecer simples, isso não quer dizer que é um jogo limitado. Algumas pessoas podem acabar confundindo isso, ou quem já tem aversão a esse tipo de jogo já pode rejeitar Undertale ou evitar por conta da estética, da pegada dele. Eu particularmente acho muito bonito e jogando eu gostei ainda mais. Como eu falei, eu cresci acompanhando Undertale indiretamente, então o visual do Sans, do Papyrus, da Undyne já são meio carimbados assim, a gente já reconhece, a gente já gosta, a gente já lembra deles. Mas tem vários outros personagens durante o jogo que eu gostei muito, assim, sabe? Tem personagem ali que você tem duas linhas de diálogo, às vezes é um figurante ali de fundo, mas tem um visual legal, sabe? Tem um lobisomem lá que fica jogando cubo de gelo na água. Tem um dinossauro no telefone do lado do elevador. Tem um cara que é tipo um cavalo unicórnio de óculos escuros e jaqueta de couro lá no bar. São esses detalhezinhos que eu acho muito bonito, assim como os cenários que são lindos, tá? Isso porque cada região do jogo ele vai ter uma atmosfera, e essa atmosfera ela vai ser muito influenciada também, que eu acho que pelo fator mais popular do jogo, que é a trilha sonora. Undertale tem músicas impecáveis, mas daquelas músicas assim que mesmo depois que você zera o jogo e você já não tá tendo mais contato com ele, você continua ouvindo, porque são muito boas, são muito viciantes. E tem algumas atmosferas muito legais que são criadas a partir da trilha sonora. Você percebe que o cenário é sim bonito, é legal, mas que se ele não tivesse aquela trilha sonora que ele tem, aquela música de fundo que tem tudo a ver com a vibe, com o que o personagem tá passando naquele momento, você percebe que não seria a mesma coisa. Waterfall é sem dúvidas a minha trilha sonora favorita do jogo de ambiente e a minha região favorita também do mapa. Eu acho muito lindo o começo dela e aquele jardim de flores que é muito bonito assim também, é muito vivo e traz um ar de exploração do desconhecido, daquela criança que tá naquele contexto, daquele mundo lúdico, sabe? Nossa, cara, que jogaço, velho. Não tem jeito, não tem. É muito bom. E falando de personagens também e criação de mundo. Undertale tem uma parada que eu achei muito genial e muito bem trabalhada. Que você vê que teve uma atenção aos detalhes ali, um trabalho minucioso para programarem e fazer isso acontecer. Em Undertale, a gente é jogado para um mundo que a gente não conhece, certo? Mas esse mundo, ele é muito vivo mesmo antes do Frisk cair lá. E o que eu quero dizer com isso? Alguns trechos do mapa a gente vai interagir com vários NPCs, com vários personagens, e às vezes mesmo que eles não estejam lá diretamente, a gente vai ver que tem uma história sendo contada, que tem coisas acontecendo, que aqueles personagens têm vida, têm personalidade própria, que aquele mundo tá acontecendo tal qual o nosso mundo da vida real, sabe? Cara, é muito bizarro falar isso, talvez você que não jogou Undertale não possa estar entendendo, mas é um mundo que ele parece respirar, sabe? Em Waterfall, por exemplo, tem um trecho onde a gente passa por flores que elas repetem as últimas coisas que foram ditas perto delas. Tem um determinado trecho, né? Toda essa região brinca com essa parada das flores, mas tem um determinado trecho em específico em que uma história é contada, onde dois personagens estão conversando, um quer contar o sonho dele pro outro, só que ele tá com medo do outro dar risada, o outro fala que não, que tá tudo bem, aí ele conta o sonho, ele fala, nossa, seu sonho é sair daqui
é ir pro mundo da superfície. Pô, é o meu também, sabe? Tipo, cara, você nem sabe que personagens são esses, quem que tava conversando. Mas é bizarro ver que você se afeiçoa. E sobre os personagens principais, né? Antes da gente comentar sobre eles, é importante pontuar que o principal diferencial de Undertale é que cada decisão que a gente toma no jogo importa. A gente normalmente vê isso em jogo, mas principalmente em decisões finais, aonde ou você pega um final ruim ou um final bom. A gente viu isso recentemente no Resident Evil Hacking, né, por exemplo. Mas em Undertale, todos os personagens principais, os chefes e até mesmo os secundários, né, aqueles monstros menores que vão aparecendo aleatoriamente, cada decisão e cada ação que a gente toma a respeito deles vai impactar na nossa jornada e na nossa conclusão lá pra frente. Por que que eu falei que eu peguei os piores finais possíveis? A primeira run que eu fiz foi a run mais neutra, né, que é a que geralmente todo mundo faz. Nessa run, basicamente, você não vai ser nem muito bom, mas nem muito ruim, porque você pode matar alguns monstros, assim como você pode perdoar outros, né, que foi o que eu fiz. E o jogo me ganhou aí, principalmente depois da luta contra a Toriel, porque presta atenção nisso. A primeira criatura que a gente interage no jogo é a Flowey, que é uma florzinha fofinha, que parece super amigável até tentar matar a gente. É a Toriel que intervém, salva o Frisk e deixa a gente explorar um pouco do mapa lá das ruínas, resolver alguns quebra-cabeças e depois ainda tentar adotar a gente. Apesar dela ser muito gente boa, eu tava um pouco desconfiado, até por conta da Flowey, que na verdade aquilo ali podia ser uma armadilha, que poderia ter alguma coisa ali por trás. E depois de encher o saco da Toriel, né, falando que eu queria ir pra casa, que eu não queria ser filho de ninguém não, eu acabei confrontando ela e derrotei ela. E em Undertale, derrotar um monstro, vocês sabem o que significa, né, é matar eles, né? É destruir a alma deles, e foi o que eu fiz com a Toriel. Acabou que ela não foi nenhuma traidora, não tinha segundas intenções malignas, pelo menos na run que eu joguei, e aquilo me deixou muito mal. E não só por ter matado ela, não só por estar errado, mas por um detalhe mínimo, simples de tudo que tem no jogo, mas que já fez uma diferença e que foi o que me fez querer zerar Undertale, que é aquele detalhe do celular, né? A Toriel dá um celular pra gente em determinado momento do jogo, que é pra ela ficar ligando pra gente, pra saber como é que a gente tá, o nosso sabor favorito de torta. Depois que a gente elimina ela, a gente continua com o telefone e a gente ainda tem a possibilidade de ligar pra ela. Só que toda vez que a gente faz isso, tem um texto embaixo que diz: você ligou, você chamou, mas não tinha ninguém pra atender. Cara, tá vendo como é um detalhe mínimo, mas que dá um outro peso totalmente diferente pra decisão que você tomou? E eu fiquei remoendo isso, eu fiquei, cara, por que que eu fiz isso com a Toriel? Ela nem era mal, agora eu vou ter que zerar isso aqui com o telefone dela, sabendo que toda vez que eu ligar, ela não vai responder, porque eu fui um monstro a ponto de eliminar ela, de acabar com a vida dela, entendeu? Cara, é bizarro pensar que um jogo nesse estilo trata desse tipo de coisa. Só que assim, né, apesar de ter ficado mal com o que aconteceu com ela, não é como se eu tivesse aprendido alguma coisa, porque eu eliminei outros monstros, inclusive um que eu não imaginei que eu ia gostar tanto, mas que praticamente virou meu personagem favorito de Undertale. E agora você deve estar achando que eu tô falando, sei lá, do Sans, né, porque é o favorito de todo mundo, é o mais popular, é o que todo mundo faz fanart, sede dele, triste com a morte do irmão. Não, não tô falando do Sans, eu tô falando de um que simplesmente tem a melhor entrada, a melhor música tema e a batalha mais divertida que eu tive. Que personagem que é esse? Simplesmente Mettaton X. A gente já enfrenta o Mettaton algumas vezes, né, durante o jogo. Ele é um robô programado para matar a gente e ele tem uma sacada ali de televisão. Então é sempre uma parada ali de humor onde ele tenta eliminar a gente num programa culinário, num jornal, coisas do tipo. Só que o auge dele é quando ele atinge a forma perfeita, né? Que além de ser muito criativa e ter um contexto de ser uma luta ao vivo, que tem telespectadores acompanhando e todo mundo empolgado para ver como é que vai terminar essa luta, ele também tem alguns elementos ali de, por exemplo, dar uma pausa para os comerciais, pra gente se preparar para a próxima sequência de ataques. Ou então em determinado momento que a gente pode literalmente digitar numa caixa de texto o que a gente pensa sobre ele. Em uma das vezes eu comentei que ele era feio só pra ver o resultado e ele disse que era pra falar dele e não da gente. Então o bicho, você já viu, né, o nível dele. O cara não tá pra brincadeira. Só que é claro, né, eu eliminei ele também. Eu acabei pulando uma linha de diálogo onde ele comentava que já tava tudo certo entre a gente, que não precisava ter mais briga, e destruiu o coitado inteiro.
Eu acho que o dele foi até mais impactante que os demais, porque os vestígios do corpo dele ainda ficam no cenário, né? Como ele é um robô e tudo mais. E aí eu pensei, cara, como é que eu fiz isso? Como é que eu fui um monstro a ponto de matar o meu personagem favorito? Acontece que depois disso eu avancei no jogo, cheguei na luta final, né? Contra o rei daquele mundo, né? Subterrâneo, o Asgore. Foi uma luta bem difícil, consegui vencer ele e esse, diferente dos demais, eu perdoei. Até então eu tava perdoando um monstro ou outro, principalmente os mais fracos, e às vezes acabava matando um chefe ou outro por curiosidade. O rei eu decidi que eu ia fazer diferente, mas não resolveu nada, porque ele foi eliminado do mesmo jeito. E por quem? Lembra que lá no começo eu falei da Flowey? Pois é, ela volta aqui e se mostra ser o verdadeiro vilão da porra toda. Isso porque ela absorve as almas das outras crianças, porque sim, Undertale tem uma parada de que a nossa alma é a última que falta pro rei conseguir romper a barreira do mundo subterrâneo pro mundo da superfície. E ele já tinha eliminado outras 6 crianças, então apesar dele parecer gentil, ele não era tão gente boa assim, mas tão pior quanto ele foi a Flowey, que absorveu essas almas, atingiu uma forma medonha e assustadora, e que condiz com o que eu falei lá no começo do vídeo, de que o jogo, apesar de ser simples, não era simplório. Aqui a gente vê com a Omega Flowey que eles poderiam e tinham essa possibilidade de mexer com diferentes estilos, mesmo o jogo tendo uma determinada estética. Porque o visual desse monstro é completamente bizarro, é uma textura completamente fora do padrão do que Undertale estava mostrando até então, e a luta contra ele é extremamente frenética. Se eu não me engano, eu consegui passar de primeira, mas é uma luta que exige muita atenção, é muito elemento na tela, é uma luta extensa e que ela tem diferentes fases. Acaba que no final eu consegui vencer ela, me diverti muito, principalmente com a mudança de tom durante a luta, e no final derrotei ela, né? E novamente, como todos os outros chefes até então, eu tinha a opção de ou eliminar ela ou perdoar. Sem remorso nenhum, eu decidi eliminar ela. E assim, né, eu terminei a minha rota neutra com um final ruim, onde a gente era o verdadeiro monstro, e por conta das minhas péssimas decisões, no final eu não me diferenciei tanto da Flowey. Eu até tentei voltar do último save, né, que é contra o Asgore, mas não dá certo. Isso porque essa flor do capeta, ela sabe tudo que a gente fez, ela tem ciência de que a gente tá tentando mudar o final, e ela não autoriza, e ela faz questão de lembrar a gente que o que foi feito não tem mais volta. Outro detalhe genial desse jogo, né? Acontece que depois de tentar umas 3 vezes mudar o final, eu decidi que o melhor era se eu resetasse meu save e tentasse fazer uma run mais tranquila e mais amigável. A tentativa era de ser uma run pacifista, que eu já aviso que não tem nada de pacifista, porque eu eliminei a Toriel logo de cara por total falta de atenção, mas foi a única que eu eliminei, tá? Depois eu joguei tranquilo e tive mais paciência e não eliminei mais ninguém nessa segunda run, tá? Podem ficar tranquilos. Só que em resumo, essa run não é tão diferente da rota neutra, né? Os objetivos ainda são o mesmo, o desfecho também, alguns conflitos que você vai ter durante o jogo seguem sendo os mesmos. O grande diferencial dela é que, primeiro, ela exige paciência, porque você não pode eliminar ninguém, e alguns monstros exigem muita conversa até você conseguir convencer eles de que você não é um inimigo, de que não tem razão para existir uma luta. Então, inevitavelmente você vai participar de alguns combates, mas é muito importante que você não elimine ninguém. É uma run mais focada em desenvolver personagens, realmente. Então você vai ter mais do Papyrus. Eu, inclusive, adentrei a casa dele, né? Eu nem sabia que isso era possível. Em determinado momento lá da rota neutra, a gente passa pela casa dele, mas a gente não tem como entrar, né? Nessa run, eu entrei, eu conheci mais da personalidade dele, virei mais amigo do Sans e tive interações bem legais. Só que mesmo tendo eliminado um único inimigo lá no começo do jogo, isso ainda me deu um final negativo. E isso até condiz com o que eu falei lá no começo do vídeo, né? De como que eu só peguei final pessimista pra esse jogo. É impressionante, cara, pelo amor de Deus. E tudo isso se dá por conta da Undyne, né? Ela persegue a gente por muito mais tempo dessa vez na rota pacifista, até o ponto em que ela chega em uma região ali que é mais quente. Como ela é uma criatura aquática e tá usando uma armadura muito pesada, ela não resiste ao calor, ela cai e a gente tem a possibilidade de salvar ela, que foi o que eu fiz nessa segunda rota. O problema é que eu pensei que isso ia significar que a gente ia ter mais uma amizade, mais uma personagem pra interagir, até porque em
determinado momento a gente passa por um local que parece ser a casa dela, mas não. No final, mesmo perdoando o Asgore, aquela florzinha desgraçada apareceu. E assim, abruptamente, minha run terminou, com o Sans só contextualizando que a Undyne não tá nem aí se ela foi salva ou não, porque ela tá reunindo um exército e ela vai forçar uma entrada no mundo da superfície, e é isso. A gente tem que se preparar porque vai ser violento pra caramba. Top 10 finais mais otimistas. E assim eu termino a minha experiência com Undertale, né? Eu zerei o jogo 2 vezes em sequência. Tudo que eu tinha pra falar dele eu falei aqui nesse vídeo. De como que eu gostei muito dele, de como que eu gostei das músicas, da estética, da pegada do jogo, de como que ele foi bem pensado em todos os detalhes. E eu sei que o que eu joguei é só uma pontinha do iceberg, porque tem muito mais coisas secreta e escondida, e rotas alternativas que podem explodir a minha cabeça e tudo mais. Mas assim, o que eu joguei eu gostei muito, com exceção de algumas piadinhas meio datadas. E isso eu não comentei no vídeo, mas esse jogo tem um humor bem de otaku 2015, 2016, que é a época que saiu o jogo, então eu nem sei se dá pra dizer que isso é um ponto negativo, é muito mais frescura da minha parte, mas fora isso, eu acho um jogo impecável. Já é um doce, não meu favorito, e eu tô muito feliz de estar trazendo ele aqui no canal. Por muito tempo eu quis ter a experiência de zerar Undertale, de ver se é realmente esse hype todo, e agora eu consegui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e bom, até a próxima, tamo junto, valeu!